Olá, sejam bem-vindos. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos receber o professor Adriano Paranaíba. Ele é economista e também diretor acadêmico do Mises Academy. Nós vamos falar sobre os principais resultados do PIB brasileiro, que foi divulgado pelo IBGE há cerca de um mês, e também a projeção para a nossa economia em 2022. Lembrando, essa entrevista você acessa nas nossas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Professor Adriano, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Felipe, o convite de vocês aí para a gente poder contribuir aí nessa discussão tão importante que é sobre o PIB brasileiro. Perfeito, professor. A gente já bateu um papo em outras ocasiões falando sobre o PIB e sobre os resultados que foram divulgados pelo IBGE, e o crescimento foi ali de 4,6%, mas um item chamou a atenção, né? Dentre os setores, a agropecuária, que sempre foi muito bem, recuou 0,2%. Ou seja, o senhor acredita que se não tivéssemos tido uma estiagem tão grande, ou mesmo em alguns lugares um volume de chuvas muito alto, o PIB brasileiro poderia ser ainda melhor, já que esse setor, nos últimos anos, sempre se destacou? Bem, na verdade, assim, realmente a preocupação é uma preocupação aí do setor, né, desse PIB da agropecuária ter recuado, né, o PIB agropecuário durante muitos períodos de crise brasileira foi quem segurou mesmo o crescimento ou impediu um crescimento negativo maior. Mas é importante a gente fazer uma análise, abrir esses dados a respeito da agropecuária, que, na verdade, a parte agrícola foi muito bem, né? Eles foram beneficiados por ganhos reais de preços das commodities, e quem realmente puxou para baixo foi a questão da pecuária, né? Que, da mesma forma como a agricultura se beneficiou do câmbio, a pecuária foi um pouco prejudicada nesse sentido, né? A CPEA, junto com o CNA, faz um estudo muito interessante. Eles pegam o PIB e buscam ali setores que fazem parte do agronegócio e divulgam o que a gente chama de PIB do agronegócio. E se a gente for perceber, esse encadeamento ele aumentou a sua participação, né? Então, você teve um crescimento, por mais que o PIB fala do IBGE, fala lá da agropecuária, teve esse recuo, o agronegócio, né? Então, você pegou ali todas as cadeias agroindustriais, então, ela teve um crescimento substancial. Então, eu acredito que a agricultura conseguiu superar essas desvantagens climáticas que você relatou aí, mas realmente a preocupação veio lá do setor da pecuária. Então, eu acredito que nós podemos esperar que nós voltemos a ter um PIB da agropecuária crescente novamente, por alguma particularidade que teve lá na pecuária nesse período. Certo, professor. E agora, fazendo uma projeção para esse ano, o ministro Paulo Guedes e o mercado têm algumas divergências aí, inclusive ele fica na bronca normalmente quando vai se manifestar a respeito do PIB, porque, segundo ele, os analistas erraram bastante na previsão para 2020, né, em relação ao tombo da economia, ainda naquele primeiro ano de pandemia, e o Brasil caiu menos do que se projetava, menos até do que outros países desenvolvidos. E agora essa divergência se manifesta novamente nesse ano, quando as projeções do Ministério da Economia apontavam aí para um crescimento até de 2% em 2022, e o Boletim Focus, o mais atual agora, fala em 0,5%, mas já houve boletins no passado que projetavam um crescimento para a economia esse ano até, não um crescimento, né, mas um decréscimo do PIB, em até 0,5%. Qual que é a análise que o senhor faz aí? A gente tem argumentos dos dois lados para defenderem essas posições. Como que o senhor pensa essa questão do PIB para 2022? Eu não vou defender nenhum dos dois aqui nesse meu ponderamento, porque, na verdade, o ministro Paulo Guedes faz o papel de ministro, que é de vender otimismo para o mercado. Então, é papel do ministro da Economia de acreditar no trabalho que ele está fazendo. Muitas reformas foram implementadas, nós tivemos uma série de mudanças estruturantes aí que demoram, de fato, para fazer efeito, né? Algumas questões aí que podem começar a fazer o efeito agora, nesse período de fechamento aí do quadriênio do governo dele, do ministério, da pasta dele, o que pode justificar o otimismo que o ministro Paulo Guedes, junto com a sua equipe, está tendo. Contudo, é bom a gente fazer uma análise de retrospectiva que o Focus mais erra do que acerta, né? A gente tem um histórico
de erros, tanto em previsão de PIB como de taxa de juros, que o Focus sempre nunca conseguiu acertar, né? O relatório Focus, a perspectiva de inflação também. Então, não dá para defender nenhum dos dois, não dá para tomar um lado nesse sentido, né? Eu acredito, pessoalmente, que nós podemos ter aí realmente um PIB melhor para esse ano, por causa dos resultados de políticas microeconômicas, principalmente, que foram tomadas ao longo desses 3 anos, e está evidente que a pandemia acabou, a gente está tendo uma retomada, a gente está vendo aí mais movimento acontecendo nas cidades, né? Todo mundo hoje, com certeza, pegou um congestionamento que fazia muito tempo que não se via nas cidades, então a economia está voltando. Então não dá para apostar contra um cenário de economia crescente para esse ano. Quando o senhor fala que o ministro da Economia faz o seu papel, explica isso para os nossos leitores e também para os nossos ouvintes e para quem vai nos assistir, professor. Quando ele faz o seu papel, é porque se ele disser, por exemplo, que o PIB não vai crescer tanto, ou que o Brasil corre risco de não crescer, isso impacta as decisões de quem investe também, né? Isso, porque é um jogo de expectativas, né? Se a pessoa que é o ministro da Economia, né, nem ele está acreditando nos projetos dele, então, quiçá o mercado, né? Os investidores falam assim, pô, nem o próprio ministro está acreditando no projeto dele, então não faz sentido a gente investir num país desse, né? É bom a gente também lembrar que, junto com essa combinação, nós estamos tendo aí um cenário de crise econômica mundial, né? Essa questão aí da Ucrânia com a Rússia, a guerra está se estendendo mais do que muitos analistas aí faziam, e isso está trazendo uma instabilidade econômica financeira muito grande, e o Brasil está aí, de certa forma, atraindo, né, investimentos. Você está tendo aí um volume interessante de pessoas migrando, trazendo investimento para o Brasil, muito mais porque o mundo está muito ruim do que propriamente do Brasil estar muito bom, né? Então, seria essa combinação. Professor, já que nós falamos sobre investimento na última pergunta também, o Brasil alcançou a maior taxa de investimento desde 2014, né? Chegou a 19,2% em relação ao PIB. Mas nós ainda estamos na posição de número 128 de uma lista com 196 países. Isso a gente puxando aqueles dados do World Economic Outlook, né, do FMI. Qual que é a análise do senhor sobre o resultado do ano passado, né, da taxa de investimento? Que foi, de fato, aquele indicador do PIB que mais chamou a atenção? E o que nós devemos fazer para a gente sair dessa posição no ranking? Porque nós melhoramos em relação a nós mesmos, mas ainda estamos muito distantes do ideal. O que o senhor não acredita? Sim, você destacou uma coisa que é muito importante. De fato, foi o dado do PIB que mais chamou a atenção, porque não dá para negar, né, pessoal, que o investimento privado é que traz crescimento econômico, é o que gera emprego, é o que gera renda. Você falou aí de 2014, nós estamos falando de um Brasil, né, que durante um período acreditava que o governo é quem era o responsável por fazer investimento. Nós tivemos lá a política lá de campeões nacionais, muito dinheiro e crédito subsidiado, e isso acabou nos levando a uma grande crise que nós tivemos, e que nos colocou nessa posição tão ruim do outlook aí do FMI. Ou seja, nós estamos com uma agenda diferente, como falei agora há pouco, nós tivemos algumas reformas que facilitaram realmente a questão do investimento, nós tivemos aí, sem sombra de dúvida, o marco do saneamento, que vai trazer e tem trazido aí uma série de novos volumes de investimento privado, porque é um setor que demanda muito investimento e algumas licitações, algumas concessões novas já estão ocorrendo no Brasil. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é correndo contra o Brasil, que é o que puxou a gente a âncora lá para trás, né, que nos afundou nesse número. O que a gente tem que fazer é continuar persistindo, os números estão mostrando que a gente precisa aprofundar mais ainda nessa agenda que está dando certo, tem muita gente torcendo contra, mas realmente essa questão de abertura econômica, abertura comercial do Brasil, isso facilita a atração de investimentos privados para um investimento real, né? O PIB deixou muito claro para a gente que boa parte desse investimento que veio não foi aquele tal do investimento especulativo, foi realmente investimento para máquinas, para equipamentos, para fábricas, né? E como falamos agora há pouco, sinalizada é uma recuperação econômica, o fim da pandemia, as pessoas retomando as atividades econômicas, é manter essa agenda, né? Não dá para a gente falar assim, só cresceu pouco, então nós temos que rever. Não, cresceu pouco,
né? Nós melhoramos em relação a nós mesmos, ainda estamos longe de outros países, porque a gente está, vamos imaginar assim, é como se fosse uma corrida e a gente demorou para dar largada. Agora é manter o ritmo e continuar só pensando em crescer, que a gente vai alcançar o resto dos outros cento e tantos países aí que estão à nossa frente. O senhor falou sobre investimento privado, né? E eu acho que é um consenso entre os economistas, independente da sua corrente, que o investimento ele é a mola propulsora de um crescimento de um país. Acho que a divergência é se esse crescimento, esse investimento tem que ser o Estado fazendo ou se ele tem que deixar de mão e a iniciativa privada que tem que tomar de conta, né? Qual que é a forma mais sadia para um país crescer? O senhor falou bastante sobre a importância da iniciativa privada. Por que o investimento público ele não é a melhor alternativa para um país crescer? Você falou uma coisa muito séria. De fato, a divergência entre os economistas está sobre a questão de onde vem o investimento. Por que o investimento público, na minha perspectiva, é um investimento ruim? Porque ele não tem as informações que o mercado tem. E, em vez de ajudar a economia, ele acaba distorcendo a economia. Não tem como um burocrata em Brasília dizer exatamente quais são as áreas que precisam de investimento. Porque toda vez que o governo vai falar assim, eu vou fazer um investimento, ele acaba direcionando o investimento, né? E o grande pensador, ganhador do Prêmio Nobel de 1976, Frederick Hayek, ele falava justamente isso, tá? Eu vou tomar uma decisão política, mas eu vou tomar decisão para quem? Então, o ato político de tomar uma decisão, em relação principalmente a investimento, é quem vai ser o grupo beneficiado. E aí a gente vê. Então, não é uma questão de teoria que eu estou falando aqui, é só pegar, como eu falei agora há pouco, os campeões nacionais. O governo escolheu com quem que ele queria investir. Então, e acabou dando errado, porque acabou trazendo uma série de distorções econômicas. Se esse investimento fica, né, a cargo do mercado, o mercado que tem a sua capilaridade, né, os investidores, eles têm ali a capilaridade de enxergar o que está acontecendo na economia do mundo real, eles vão saber direcionar melhor esse investimento, ele vai conseguir chegar com mais capilaridade em atividades econômicas de menor vulto, porque quando o governo vai investir, ele vai investir bilhões, e aí acaba esse investimento sendo capturado por grupos de interesse. Então, você tem uma facilidade muito maior de lograr sucesso quando você tem investimento privado do que quando você tem investimento público. Perfeito, professor. Obrigado pela explicação. E a nossa última pergunta é um assunto que toca a todos nós, né? Independente da classificação econômica das pessoas. A inflação bateu 10,54% nos últimos 2 meses, segundo o IBGE, e isso pressiona a renda das famílias. E hoje a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, divulgou que a confiança do consumidor caiu 3,1 em março, 3,1 pontos em março. Na opinião do senhor, é claro que a gente aqui não estamos aqui para dar receita pronta, né? Mas, na opinião do senhor, e essa é uma pergunta que pode ser difícil, e pode haver várias respostas, o que o país precisa fazer para diminuir esse impacto inflacionário sobre as famílias e o consumo voltar a ser pujante, né? Ou continuar ritmo de crescimento pós-pandemia? Sim, é importante uma discussão que está sendo muito feita, e muitas vezes algumas pessoas justificam a inflação brasileira, porque nós estamos tendo uma inflação global. Nós estamos tendo uma inflação no mundo todo mundo, Estados Unidos está com inflação, Europa está com inflação. Mas isso não pode servir de justificativa pelas nossas decisões equivocadas em como ter tratado a nossa inflação, né? Porque a nossa inflação está uma das maiores do mundo. Tá, tudo bem, tem inflação no mundo todo, mas a nossa está realmente entre as maiores inflações do mundo. A minha análise sinaliza, de outros colegas economistas, que quando a inflação começou a surgir, o efeito macroprudencial de correção de inflação, que é subir taxa de juros, foi feito de forma muito tímida pelo Banco Central. Então, o Banco Central demorou muito, e quando ele atacou a inflação com a alteração da taxa de juros, ele foi muito tímido, né, com medo dessa redução de desse aumento de taxa de juros poder trazer algum outro transtorno, e acabou permitindo com que essa inflação acelerasse, porque ele aumentava a taxa de juros, mas ela não era suficiente para segurar a inflação. Agora, na última reunião, realmente o Copom percebeu que não estava funcionando, e realmente nós estamos aí com uma taxa de juros aí passando aí nós estamos trabalhando na casa dos 2 dígitos,
porque a ficha caiu de que não adianta ficar subindo meio ponto toda reunião, que acabou que não segurou a inflação, de certa forma. Então, o remédio está sendo feito, eu acredito que ele demorou, por isso que a gente subiu para uma taxa de inflação aí, realmente ela foi bem crescente, mas agora fica difícil também controlar, porque você tem aí o efeito global. Então, realmente, as medidas macroprudenciais têm que ser levadas mais a sério pelo guardião da moeda. É bom a gente lembrar que o papel do Banco Central é o ser guardião da moeda, permitir que a moeda não perca o seu valor de compra, porque a inflação significa menos poder aquisitivo para as pessoas. Com isso, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer novamente a você, professor Adriano. Obrigado mesmo, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado por conversar com vocês e um grande abraço, forte abraço aí para todo mundo que está acompanhando esse canal. Valeu, pessoal. Até mais.